Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou começar um projeto piloto hoje, então eu gostaria muito do feedback de vocês posteriormente, porque se vocês gostando, eu vou fazer mais vídeos assim e, claro, também vou aprimorando. Se você ainda não me conhece, meu nome é Otavino Júnior, eu sou especialista em TI e eu trabalho com indicações de notebooks através desse meu site, especialistaemti.com.br. Qual que é a ideia desse vídeo? Diariamente, diversas vezes por dia, eu atualizo esse site, deixando aqui no topo para vocês as melhores notebooks, os melhores notebooks em custo-benefício do momento. Como eu falei, é atualizado diariamente diversas vezes por dia e eu sempre coloco aqui a minha última atualização. Então, basicamente seria o quê? Eu vou pegar essa atualização que eu fiz aqui e vou comentar de forma rápida, né, um resumo sobre esses notebooks e umas comparações também entre os que forem concorrentes entre eles. Mas enfim, siga comigo no vídeo e se vocês gostarem, mais uma vez peço feedback também para deixar o like e se não é inscrito, fica o meu convite para você se inscrever no meu canal. Para começar o vídeo eu quero explicar para vocês o que é uma tela TN e uma tela IPS. Tela TN é isso, vocês têm uma boa imagem olhando de frente, olhando por outros ângulos as cores distorcem. Perceberam quando eu olho de lado, de baixo, as cores distorceram? Já numa tela IPS é assim, ó, qualquer ângulo que eu estiver olhando, vocês vão ter uma boa imagem, as cores não distorcem. E de uma certa maneira também a imagem é mais bonita. Então essa é a diferença da tela TN e IPS. Dito isso, vamos começar a comparar aqui o notebook Acer Aspire 3 A315-510P 34XC, um i3N305 e aqui o notebook Samsung Galaxy Book 2 NP550 XED KT4BR. Um vem aqui com esse modelo, né, o i3N305, e o outro aqui com o i3-1215U. Eu já vou dizer para vocês que, pensando em desempenho, não é um fator crucial de diferença de compra entre eles, tá? De fator de compra. Até porque ambos são utilizados para uso moderado de trabalho. O que é moderado de trabalho? Basicamente você abrir umas 5, 6 abas, até um pouco mais do navegador, e então você também abrir, por exemplo, o Word e Excel e vai te atender muito bem. Vai ser rápido para esse uso, o notebook vai ligar rápido. Ah, e para estudos, tranquilamente, tá bom? Aqui já voltado, como falei, uso moderado de trabalho, então para estudos vai ser bem tranquilo. Só que a questão da tela muda, né? Aqui nós temos uma tela TN e uma tela IPS. Se o que eu falei para vocês, mostrei na prática, fizer diferença, aí vale a pena você investir mais e pegar aqui com uma tela IPS. Tá? Um outro benefício que vocês vão ter aqui perante o Samsung, em questão do Acer, é que aqui vocês têm mais opções de upgrade. Mas assim, dizendo, não tem necessidade para o uso que eles são destinados colocar mais memória, não vai ter uma diferença na prática, entenderam? E outra, o que vai ser, realmente pode fazer sentido para vocês, fazer upgrade de armazenamento, preciso armazenar mais o notebook. E aí aqui a Acer não disponibilizou informações, se ele tem slot SATA disponível, se tem um outro slot M2 para você adicionar, não disponibilizar informações, tá? Então, o que eu quero dizer, já aqui do Samsung, vocês têm um slot livre, eu tenho aqui para vocês peças indicadas e o vídeo já de como fazer upgrade. Ah, mas eu não posso então, se eu precisar armazenar mais, eu colocar? Pode ser que ele tenha slot disponível, mas como eu falei, a Acer não disponibilizou informações, mas não tendo, vocês podem sim substituir o SSD que vem nele por um maior. Mas fazendo isso, será necessário instalar o sistema operacional, ou seja, o Windows novamente no novo SSD. E fazendo isso, né, de forma correta, ele ficará assim com o Windows original. Próximo, notebook Acer Aspire 5 A151557 58WU. E aqui o notebook Acer Aspire 5 A151557 53E5. A única diferença entre eles é o sistema operacional, tá? Se você tiver intenção de colocar o Windows original mesmo, já te digo para pegar já com a licença aqui. Tudo bem? Outra coisa, né? Aqui está sem juros, é outro fator aí muito importante de escolha, tá? O que tem de diferencial desse notebook? O seu sistema de resfriamento e sua estrutura é melhor do que os seus concorrentes. Não que seja ruim dos outros, mas aqui é o diferencial dele. Outra coisa, esse processador dele entrega muito desempenho. Aqui é somente uso muito pesado para vocês sentirem isso. Tá? É um notebook muito interessante. Para que vocês saibam mais sobre ele, eu tenho um review completo. Aí vocês vão ver tudo na prática dele, até como é a autonomia de bateria e tudo mais. Mas enfim, é um notebook para quem precisa de muita produtividade. Como assim? Vou trabalhar, por exemplo, com Power BI e que eu tenho um banco de dados muito grande, eu quero um cálculo mais rápido. Não que outros notebooks indicados aqui da categoria verde não vão atender, atenderão também. Mas com esse processador aqui você vai ter um cálculo mais rápido e, por exemplo, também, vou trabalhar com máquinas virtuais, ele é muito interessante, tá?
Mas como eu falei, essa opção aqui é para quem queira uma estrutura ainda melhor, né, com mais conexões, porque além de ele já ter também, por exemplo, entrada de rede, ele também conta com a porta Thunderbolt 4. É um grande fator também de escolha dele. Mas como eu falei, para saber mais, assista o review aqui, que será muito interessante para ti. Então, essas duas opções que eu falei aqui para vocês é para quem queira mais desempenho geral, para mais produtividade. Para quem queira mais desempenho gráfico perante esse valor dele, aí são outros notebooks indicados, que é o notebook da Asus aqui e o do Lenovo. Veja que o notebook da Asus vem com o processador Ryzen 5 4600H, tá? Ele vem com Linux nessa versão e aqui do Lenovo também com Linux. Tem a opção aqui do notebook da Lenovo, porém aqui já com a licença do Windows. Comparando o Asus com o Lenovo, eu vou dizer para vocês que o desempenho vai ser até parecido, só que sim, eles têm mais desempenho gráfico, ou seja, nos jogos vão rodar em melhor qualidade gráfica se comparado aqui com o notebook da Acer, ok? Em produtividade geral, já falo para vocês que é aqui da Acer novamente, tá? Mas voltando aqui em desempenho, tá? Em gráfico. O que é interessante? O que muda aqui entre eles? Eu vou dizer para vocês no fator da escolha. Para quem queira adicionar mais, né, o notebook da Lenovo aqui conta com um slot SATA disponível para você adicionar um SSD ou HD de 2.5 polegadas. Já tenho para vocês aqui vídeo de como fazer upgrade e peças indicadas também. Já que no Asus, se vocês precisarem de mais armazenamento, é aquilo que eu falei para vocês, vai precisar substituir o SSD que vem com ele, tá bom? Questão de memória, vocês podem sim fazer upgrade. No caso aqui do Asus, vocês vão precisar substituir um pente de memória de 4 GB que vem nele por um maior. Exemplo, vou colocar um de 16, assim tendo 20 GB. Aqui também vocês podem fazer isso, só que eu estou colocando aqui 36 GB, acima até do que o fabricante fala, porque justamente eu testei na prática e tive bom desempenho, e a partir do momento que eu realizo um teste, e deu tudo certo, aí eu passo sim a indicar uma opção acima do que o fabricante falou, entendeu? Então, para eu contestar uma informação do fabricante, eu tenho que testar na prática, que é o caso que eu já fiz com o Lenovo. O Lenovo, inclusive, eu tenho um review que é bem interessante, vocês vão saber mais, tá? Mas a opção aqui entre os dois e aqui, esses aqui, fica essa questão que eu disse a vocês de desempenho geral ou desempenho gráfico. E aqui aquela comparação, aqui eu tenho com 12 GB e já com 512 GB de SSD, então eu tenho mais armazenamento aqui e mais memória, né? Só que ele não tem a licença do Windows, e fica aquela minha comparativa a vocês. Se a intenção for colocar o Windows original mesmo, compensa vocês irem nessa versão aqui, tá? Agora não, vou usar o Linux mesmo, daí eu recomendo ir nessa opção. E falei aqui também, tem a opção da Asus mais em conta aqui para vocês. Pessoal, categoria verde do meu site são opções fortes para trabalho. Então eu falei para vocês aqui opções, né, que são com tela TN. Agora eu vou falar para vocês aqui em opções que são em verde escuro, que no caso é uma tela melhor qualidade que é IPS. Eu já vou adiantar para vocês que eles vão rodar sim jogos leves, né, como GTA, Valorant, The Sims 4, mas eles perdem desempenho gráfico se comparado aqui com esses três que eu falei, da Asus e Lenovo, tá bom? Já em desempenho geral, eles são fortes, tá? Mas sim, o aqui do Acer é muito mais forte por questão do processador. Mas não que vocês vão notar isso. Então, o que eu quero dizer, eu vou trabalhar pesado, eu vou abrir meu Word, meu Excel, eu vou abrir muitas abas na internet. Não vai notar diferença lá para o Acer, entendeu? É só uso muito pesado para notar a diferença, tá? Aqui pode atender, aliás, vai atender vocês muito bem. Mas a questão da diferença do LG aqui pro Samsung. A questão é o seguinte, o LG ele vem com uma memória de 8 GB e no Samsung aqui ele vem com duas memórias de 4 GB. Ou seja, para fazer upgrade é mais interessante que vocês vão aqui no LG, porque é só você adicionar mais uma memória de 8, por exemplo, entendeu? Inclusive, esse notebook, talvez vocês devem ter visto eles anunciando, por exemplo, como 12.000 H, tá errado, tá? O processador dele realmente é o 1235U e eu tenho um review dele aqui para que vocês entendam mais sobre isso. Outra coisa, por ele vir só com uma memória, ele não tem o Dual Channel. E assim com isso, não fica ativado a WiiXZ, né, o IRC. Para ativar é necessário colocar mais uma memória, entenderam? A memória não custa caro, é facinho de fazer upgrade, veja aqui nas peças indicadas vocês têm uma ideia melhor. Então a questão é, esse notebook é interessante vocês colocarem mais 8 GB, entenderam? E aí você vai ter o Dual Channel, vai ter a WiiXE, vai melhorar o desempenho dele em jogos consideravelmente desse notebook. E ele tem muitos detalhes interessantes. Eu tenho nesse review aqui um comparativo direto com o Samsung. Então, em muitos fatores, ele teve uma leve vantagem, tipo a bateria, a autonomia durando um pouco mais,
A tela, muitos gostaram mais do LG, entendeu? Em questão do som, os dois têm som alto, é um bom som, mas eu gostei um pouco mais do Samsung, né? Questão do material, não é ruim do Samsung, mas o do LG tem um material melhor, tá? Ao meu ver, mas não que seja ruim do Samsung. Vocês vão entender mais sobre os notebooks assistindo meu review aqui, que é um comparativo direto. Mas a questão é, uma vantagem que o Samsung tem perante o LG é que o carregamento do notebook LG é através de um carregamento normal de notebook, né? Aquela porta de carregamento, né? Já o notebook da Samsung é diferente, é através da porta USB-C. Então ele tem duas portas USB-C, uma para você carregar o notebook e a outra para você usar livremente. É interessante dizer também que os dois, a porta USB-C deles, têm saída de vídeo, mas o único que aceita o carregamento do notebook é o Samsung. Entendeu? Então, por exemplo, quero comprar um carregador a mais para levar o notebook, um carregador fácil para usar também em celular, sabe uma coisa assim? Aí vai ser só o Samsung, que o LG não vai ter como fazer isso. Entenderam? Mas eles são concorrentes diretos, é muito interessante que você assista o review para ser o fator de compra de vocês. E a questão é, o LG, ele tem um slot SATA disponível para vocês adicionarem, né, um outro SSD, o HD SATA de 2.5 polegadas. Já o Samsung, ele tem isso também, mas tem a opção aqui que ele já vem com HD, por exemplo, né, e está com preço atrativo. Hoje, por exemplo, eu diria a vocês que entre essas duas versões aqui, se for no valor à vista, eu vejo que compensa mais o LG e o Samsung Galaxy Book 2 compensando muito mais aqui no valor parcelado, tá? Porque o valor parcelado hoje aqui do LG está por volta de R$ 3.000, então, enfim, não está compensando tanto perante aqui o Samsung. O notebook Samsung Galaxy Book 3, essa versão aqui em específico, ele é para quem está pensando no notebook Samsung Galaxy Book 2, mas queira um notebook com melhor acabamento, mais bonito, né? Não que seja feio lá o outro, tá? Mas aqui é mais bonito, ele tem um acabamento premium, né? Tem teclado retroiluminado. Então, enfim, é para quem queira mais diferenciais, entenderam? Só que a questão é, ele tem uma placa dedicada, então muitos acham que então vai ser legal para jogo. De certa forma até sim, só que ele tem o limite de 8 GB e a memória não pode ser expandida. E os jogos moderados exigem mais memória, ou seja, não vai rodar bem, entendeu? Então ele não é voltado para jogos por esse motivo. Então, dizendo novamente, para quem pensar no notebook Samsung Galaxy Book 3 é para quem está pensando no 2, mas queira aí um notebook mais bonito, com acabamento, teclado tunado, mais diferenciais, tá? Ele é um notebook sim atrativo, está com preço legal aqui. Já esse notebook da ASUS 16X, esse K360-5ZF N1198W, ele é muito interessante. Ele é para quem queira um notebook gamer, sem o design de gamer, né? Um desempenho parecido com o gamer. Ele vem com um processador forte, que é o mesmo que eu falei para vocês lá, que é o 12450H, né? E ele vem com a combinação com a RTX 2050, então é muito interessante. Esse notebook aqui para design gráfico, né, designer gráfico, é muito interessante, porque ele entrega uma tela em 100% sRGB, né, tem uma maior confiabilidade de cores, então vai ser muito interessante para edições de fotos, por exemplo, entenderam? E o preço dele hoje aqui está muito bacana, tá? Que é exatamente esse notebook aqui, ó. Então, o que eu quero dizer a vocês, para quem está pensando um notebook com desempenho parecido com gamer, sem um design de gamer, né, mais leve e tudo mais, né, abaixo de 2 quilos, assim, digamos, né, vai nele aqui que é uma ótima escolha. Vocês podem adicionar uma memória nele, tá, que ele vem um slot livre para vocês adicionarem. Já a questão do SSD, a informação que eu tenho, se você precisar de mais, não tem slot livre, aí vocês precisarão substituir o que vem nele. Só 512 GB já é um bom tamanho. Ele é bem interessante também para quem queira trabalhar com softwares CAD, né? E como eu falei, às vezes você vai visitar o cliente lá com um notebook gamer, então fica talvez assim para ti não seja agradável. Já ele é um notebook com design muito, enfim, muito bonito e sem ser aqui nada invocado. Agora aqui nos notebooks gamers, né? Tô com várias opções, mas vou resumir aqui para vocês. Notebook gamer esse é o Nitro 5, a N1545R91A, é um Ryzen 5 5600H, ele concorre diretamente com o i5 11400H, ok? O interessante do Acer perante os principais concorrentes é de vir uma tela em 144 Hz, né? Para quem não sabe, por exemplo, o notebook da Lenovo aqui, o Game 3i, a tela é em 60 Hz, ou seja, você vai jogar passando de 60 FPS, visualmente na tela não vai fazer diferença, que ele vai ficar cravado em 60 FPS, já que fica livremente. Então esse é um grande diferencial dos notebooks da Acer Nitro 5 perante o Lenovo Gaming. Uma vantagem do Lenovo Game é o design menos discreto, o design mais discreto, perdão, perante aqui o Acer Nitro 5, né? Quando eu falo isso, ó, só explicando rapidamente aqui para vocês, vocês vão ver aqui
que ele tem um design mais discreto, ó, o Lenovo, né? Já aqui, já aqui no notebook Acer Nitro 5 ele tem um design mais invocado, então esse é um fator de escolha também, tá bom? Mas se eu for comparar aqui o notebook Acer Nitro 5 com o Lenovo Gaming, vocês vão ter um pouco mais de desempenho aqui no processador. E a grande diferença entre eles, como eu falei, é a tela, e aqui também já temos a licença do Windows. Porém, uma coisa, né? No valor parcelado está muito forte essa oferta aqui do notebook da Lenovo, está muito interessante. E é para quem queira um design mais discreto. Comparando esse modelo aqui, o R91A com o R1FQ, muda-se apenas o processador. Se você for testar em jogos, dificilmente vai ter uma diferença. É somente uso muito pesado geral que vai ter diferença entre os dois aqui que você vai sentir. Mas o que, que eu iria aqui? Ó? No valor à vista, né, eu prefiro aqui nesse valor que está e no R91A. Já no valor parcelado, é menos de R$ 200 de diferença. Então, por esse motivo, eu iria aqui no R1FQ. Agora, a comparação aqui, eles são concorrentes dentro da própria Acer, que nós temos a N515, né, 47R5SU, que ele vem um processador AMD Ryzen 5 7035HS, e o notebook gamer Nitro 5, a N515 5854UH. Esse vem com o i5 12450H, e aqui nós temos da AMD. Né? Se fosse comparar eles diretamente, eles seriam até de certa forma equivalentes. Só que o processador aqui da AMD conta o notebook com a memória DDR5 e aqui vem com a memória DDR4 no notebook. Então teremos sim um pouco mais de desempenho nesse notebook aqui. Inclusive já tem um review dele, se vocês quiserem assistir, vídeo de como fazer upgrade, até peças indicadas, tá? Qual que é a vantagem então que eu teria aqui de ir na versão da Intel? Essa versão da Intel ele conta com porta Thunderbolt 4. Para quem não sabe, a porta Thunderbolt 4, vocês podem com ela ligar mais duas telas através da porta USB-C. Já aqui no R5SU, ele tem saída de vídeo na porta USB-C, só que você só pode ligar mais uma tela ali. Ou seja, esse notebook, eu tenho uma tela para eu ligar através do HDMI e outra através do USB-C. E aqui, uma através do HDMI e duas através do USB-C. Para quem vai ligar mais 3 telas, a decisão vai ser nesse aqui. Para quem quiser desempenho, é esse. Só que a questão é, aqui vem com Linux e aqui tem a licença do Windows, né? Tem as versões deles com diferentes, né? Por exemplo, o R5SU, se vocês descerem na categoria laranja do meu site, vai ter aqui o R1N8, que é a versão com Windows. Porém, o preço não está tão compensando tanto hoje como está aqui a versão dele com Linux. Mesma coisa do 54UH, né? Tem a versão com Linux aqui que é o 58W3. Mas, enfim, está compensando mais agora, nessa pequena diferença, a versão aqui com Windows. O que eu quero falar para vocês? Desses notebooks aqui que eu falei agora, esses modelos aqui, ó, tá? Esses dois, e até as suas versões com sistemas operacionais diferentes, se vocês não tiverem com pressa, vão me acompanhando, porque é muito provável que eu vou divulgar para vocês uma oferta mais forte deles nos próximos dias, nas próximas semanas. Para quem precisa comprar agora, sim, é uma boa compra comprando, mas quem puder esperar, é só vocês acessando meu site, que eu sempre vou deixando aqui no topo as melhores indicações do momento. Outra coisa também, fica meu convite para vocês participarem do meu grupo do Telegram e meu canal também de ofertas do WhatsApp, que eu estou sempre divulgando lá para vocês. E fora as dicas que eu posto para vocês no Instagram. Então fica meu convite para vocês me seguirem também, tá bom, pessoal? Só um aviso legal, todos os links e banners que eu disponibilizo nesse site são de lojas de minha parceria e confiança. Ou seja, se vocês vierem fazer uma compra clicando anteriormente nos meus links, você estará contribuindo com o meu trabalho, porque o meu parceiro me comissiona dessa forma. Só que eu quero que vocês entendam que eu estou aqui para ajudar, produzindo assim conteúdos, e se vocês tiverem com dúvidas, vocês podem deixar um comentário nesse vídeo, que eu estarei direcionando vocês para o melhor notebook, ou até uma comparação que vocês queiram, alguma dúvida, pode deixar aqui que eu estarei respondendo, tá? Meu tempo de resposta é rápido, costumo responder no mesmo dia, mas o prazo máximo é de um dia útil. E vou falar aqui só do último notebook agora. É o mais forte que eu tenho hoje em preço aqui abaixo de 7.000, né? Tá valendo muito a pena. Esse Acer Predator Triton, né, o PT316 51S72XA, ele é um i7 de 12ª geração, já conta com 16 GB e 512 GB de SSD. Para vocês também sendo notebook gamer, não fiquem encantados com mais memória, porque isso facilmente vocês podem fazer upgrade, tá? Ainda mais os gamers, ainda que é muito mais fácil. Só que esse notebook conta com mais diferenciais, né? Além de ele ter uma placa de vídeo mais forte, que é a RTX 3060, ele tem essa tela dele em maior resolução e ainda em 240 Hz, né? Então, enfim, também tem perdão, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, só para vocês entenderem, um grande diferencial desse notebook, como eu falei, a tela, maior resolução, estão vendo? Ó, 2560 por 1600, né? 16 por 10, nós falamos.
a taxa de atualização já falei, só que o brilho dele sendo 500 nits e a taxa de contraste 1200, né? E também aqui o DCI P3 em 100%, isso aqui é acima do sRGB. Resumindo, né, para quem precisa trabalhar com edições e precisa de uma confiabilidade maior de cores na tela, é um notebook muito interessante. Para edições de vídeos, né, formidável. Só que aquele negócio, é um notebook aí com valor mais agregado, né, um investimento maior. Mas sem dúvida aqui é um excelente notebook. Ah, eu espero que tenha o valor melhor dele? De certa forma eu espero sim, tá? Mas a quem comprar hoje é uma excelente compra. Pessoal, vamos lá, o que vocês acharam desse vídeo? Se vocês puderem deixar um comentário no vídeo, me ajuda bastante. Como eu falei para vocês, é um projeto piloto. De certa forma, eu não atingi um objetivo, porque eu queria fazer um vídeo mais curto, sendo mais direto, falando curto sobre cada notebook. Só que eu sou um pouco detalhista e eu acabei me empolgando e falando muito, tá? Mas me fala, depende se você gostou, depende se você fala, não, poderia ser mais curto. Isso vai me ajudar nos próximos vídeos eu tentar dar uma encurtada. Só que também tinha muitas opções, então por isso que o vídeo deu uma estendida também, né? Só que eu atingi meu objetivo porque esse vídeo foi gravado em cerca de 1 hora. Vocês viram até que eu deixei horário embaixo, né? Que eu queria até ir comparando, né? O tempo que eu ia utilizar. Porque muitos vídeos que eu vou criar, às vezes leva 4 horas, às vezes um dia, 4 dias, dependendo do vídeo que eu vou fazer, tipo um review de notebook. E eu queria fazer uma coisa rápida, que eu conseguisse já falar direto e com pouquíssimas edições e trazer para vocês de forma mais rápida também, né? Porque imagina, as ofertas estão agora. Se eu fizer um vídeo levando muitas horas, aquelas ofertas não vão ter mais, entenderam? Mas enfim, é isso, pessoal. Me deixa o feedback aqui que eu agradeço muito. Se você está assistindo meu vídeo pela primeira vez, fica o meu convite para você se inscrever no meu canal, né? E é isso, pessoal. Quem puder também deixar o like. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.